Certo, pessoal? Bem-vindo aí ao Dev Samuquinha, o canal onde eu uso para fazer a demonstração dos projetos que eu desenvolvo, certo? Dessa vez a gente está aqui com um projetinho que eu encontrei, certo? É um desafio, na verdade, que eu encontrei na internet. Eu vou estar fazendo aqui a demonstração de como que eu fiz a implementação e de uma breve demonstração de como que se utiliza essa aplicação, certo? Então eu vou primeiro aqui ler com vocês a descrição do desafio, né? O desafio é o seguinte: é, o seu Manuel é o dono de uma loja de jogos online e ele quer automatizar o processo de embalagem dos pedidos, né? Ele precisa de uma API que recebe uma lista de pedidos com produtos e cada produto tem suas respectivas dimensões. O que a gente precisa solucionar nesse desafio? A gente precisa determinar os tamanhos de caixas que tem que ser utilizadas para cada pedido. Então, os pedidos eles têm produtos e os produtos têm que estar empacotados em caixas, certo? E a gente tem que devolver uma resposta de para cada pedido qual que vai ser o uso de caixas e quais produtos vão estar dentro de cada caixa, beleza? Esse é o desafio que a gente quer solucionar. Agora sobre a descrição do problema, o desafio aqui que faz parte, né, do desafio é a gente desenvolver uma API com Java e Spring Boot, certo? E a gente tem três tipos de caixas possíveis para esse problema. A gente tem a caixa 1, 2 e 3, cada um com as suas dimensões em centímetros, beleza? E aqui a gente tem exemplo de entrada e saída. Então você pode vir aqui, clicar, tipo, ver um exemplo de como é que é a entrada e saída de dados, certo? Então aqui, por exemplo, vai ser o formato de como que vai ser a resposta, beleza? Então a gente tem uma lista de pedidos, cada pedido tem um ID, cada pedido vai ter uma lista de caixas, né, a serem utilizadas. Por exemplo, esse pedido ele vai usar uma caixa só e ele vai ter dentro dessa caixa ele vai ter esses dois produtos. Então esses dois produtos eles cabem nessa caixa, beleza? Eles vão dentro dessa caixa. E é o seguinte, agora falando sobre requisitos, né? Como eu já falei antes, a gente quer um Java com Spring Boot, a gente quer uma documentação no Swagger e a aplicação ela tem que ser executada com Docker. E como opcionais, a gente tem aí autenticação de chamadas e testes unitários. Então beleza, pessoal. Antes de começar aí a mostrar todas as coisas, mostrar a instalação, mostrar o código, né, eu quero só fazer algumas considerações iniciais aqui que eu anotei. E depois também, por fim, eu vou querer fazer algumas considerações, mas isso depois de mostrar tudo, certo? Primeiramente aqui, eu tomei a liberdade de fazer algumas alteraçõezinhas no formato de entrada e saída de dados, né? É só uma questão de uma melhoria, né, que eu decidi fazer para que ficasse um pouco mais realista ali a entrada e saída de dados. Eu digo aqui que geralmente não é bom que IDs sejam nomes ou descrições. Então, na verdade, eu criei um campo ID e criei um campo nome, certo? Para poder separar essas duas coisas. O segundo ponto aqui que é muito importante eu fiz o processamento de empacotamento da forma como eu imaginei ser uma boa escolha, beleza? Mas na vida real, quem vai decidir o que é melhor ou não possivelmente vai ser o cliente, né? Ou vai ser ali um combinado entre o cliente e a empresa que está prestando serviço, né? E ainda sobre empacotamento, né? Outro ponto que é bom deixar claro é que a forma como vai ser feito o empacotamento ela é uma forma não 100% realista, porque os produtos eles têm três dimensões, certo? O produto ele não é um líquido, não é um gás, então não dá pra, não é 100%, digamos assim, preciso sobre a forma de empacotamento, porque eu explico aqui no final o seguinte, ó, eu defino que um produto cabe numa caixa desde que as três dimensões caibam nas três dimensões da caixa,
dimensões do produto caibam dentro da caixa, certo? E desde que o volume do produto seja menor ou igual ao volume restante de uma caixa. Isso, a princípio isso funciona, mas não é 100% preciso, porque se você pensar um pouquinho, existem situações em que a gente vai ter a confirmação dessas duas exigências, mas mesmo assim o produto ainda não caberia na caixa, certo? E por fim, sobre a autenticação, eu fiz uma autenticação apenas demonstrativa, certo? Eu fiz uma autenticação que a gente usa só uma senha, seria um bearer token, mas a gente vai usar só uma senha que eu deixei como secret. Eu vou mostrar isso para vocês na hora de utilizar o sistema, e aí vai ficar um pouco melhor entendido essa parte. Beleza, agora falando sobre como que a gente vai baixar e usar o projeto. Só o que vocês precisam ter é o Docker, beleza? Então a gente vai ter o Docker Desktop. Então vocês precisam ter o Docker Desktop instalado. Beleza, então ele está aqui, ele já está rodando. Vocês precisam baixar o projeto, certo? Você pode baixar ele como zip e depois, né, desempacotar ele, né? E vocês vão poder abrir o projeto, pode ser numa IDE ou pode ser no console mesmo, no terminal, enfim. Não precisa ter uma IDE para poder abrir o projeto, tá certo? Eu só estou utilizando a IDE aqui porque eu vou querer mostrar o código para vocês de uma forma viável, né? E para rodar o projeto é muito simples, pessoal. Vocês tendo o Docker Desktop rodando, vocês só vão precisar se localizar aqui no terminal, na pasta raiz do projeto, e vocês vão ter que fazer aqui um docker compose up. Esse comando aqui ele vai baixar todas as dependências, tudo que for necessário para poder fazer o projeto funcionar, certo? Então a gente vai rodar aqui, ele vai fazer todos os downloads e na sequência ele já vai começar a executar o projeto automaticamente. Enquanto isso aqui vai ser bem rápido, mas enquanto ele vai fazendo o download eu vou explicar aqui o código para vocês e depois a gente utiliza o projeto aí. Beleza, vamos dar uma passada rápida aqui sobre como é que eu implementei essa brincadeira. A gente tem aqui o nosso endpoint, só tem esse endpoint, certo? Que é para fazer o empacotamento. Vamos falar aqui da request, de como que é a request, de como que é a response. A request é o seguinte, pessoal. A gente tem aqui uma lista de pedidos, certo? Eu deixei uma descrição lá pro Swagger, aqui eu deixei para todos os campos, eu deixei sempre pro sistema, eu deixei sempre o nome em inglês, que é mais indicado, né, mais boa prática. Mas para manipulação lá, entrada e saída de dados, eu deixei de acordo com o que foi pedido no desafio, certo? Então todos os campos estão em português e com o formato que foi desejado lá no desafio. Então aqui a gente vai ter a lista de pedidos. Dentro dessa lista de pedidos, a gente tem, para cada pedido a gente vai ter um ID, e para cada pedido a gente tem uma lista de produtos, beleza? Então para cada produto a gente tem um ID, a gente tem o nome do produto e a gente tem as dimensões do produto, que é altura, largura e comprimento, né? Esse campo aqui, dimensões, ele é uma representação das três dimensões do produto, que é, né, altura, largura e comprimento. E eu também adicionei esse campo aqui, volume. Esse campo ele não é informado na request, tá? O cliente ele não precisa passar isso. Esse aqui é um campo que vai ser calculado automaticamente, beleza? Como é que eu fiz esse cálculo? É muito simples. Eu fiz de uma forma em que esse valor só precisa ser calculado uma vez. Então, eu sabendo esses três dados, eu até reparei que está digitado errado aqui, pessoal. Eu peço perdão. Mas detalhe, isso aqui a gente corrige. Tendo essas três dimensões, eu posso simplesmente calcular o volume
E como esse volume é um dado fixo, né, ele não vai mudar, certo? Então eu fiz de uma forma que eu calculo uma vez só. Então toda vez que eu precisar do volume, eu verifico se eu já calculei essa informação. Se eu não calculei essa informação ainda, eu calculo agora. Agora, se eu já calculei essa informação, eu só retorno ela. Então dessa forma a gente não precisa ficar refazendo os cálculos toda hora. Beleza, então passando rapidamente aqui para a resposta, a gente tem essa resposta aqui, que é uma lista de pedidos também, só que de uma forma que seja a resposta do empacotamento, né? Então a gente vai ter também o ID do pedido e a gente vai ter agora uma lista de caixas, beleza? Então, o que é uma caixa? Vamos lá. A caixa é o seguinte, a caixa tem um ID, ela tem um nome, que é a caixa 1, 2 e 3, né? E ela tem a lista de produtos. Então, basicamente, a gente vai dizer qual é a caixa e quais são os produtos que estão dentro, pelo nome, né? Isso aqui tá bem simples. Beleza, então vamos dar uma passada aqui sobre como é que é feito o processamento dessa brincadeira aí. Vamos lá. Aqui eu chamo serviço, basicamente. Então, tudo acontece aqui dentro, beleza? Eu dei uma quebrada no processamento para ficar mais organizado. Deixei uma descrição, certo? Se você quiser olhar, dar uma explorada aí no projeto, você pode ler todas as minhas descrições aí, beleza? Mas tudo acontece aqui dentro. O que eu faço aqui, pessoal? Aqui eu recebo a minha lista de pedidos, beleza? Aqui eu vou fazer um mapeamento de como que vai ficar o empacotamento, certo? Eu inicio com ele vazio. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, aqui é uma parte interessante. Eu vou ver quais são os tipos de caixa existentes. A gente viu que a gente tem 3 tipos de caixa e eu estou representando isso aqui dentro. Então aqui eu tenho uma representação de uma caixa. A caixa ela tem um ID, um nome e tem as dimensões, certo? Aqui eu deixo 3 nomes aqui estáticos, beleza? Só para ficar mais organizado. E aqui eu vou ter uma caixa fictícia que mais para frente eu vou explicar rapidinho. Que seria um cenário onde um produto não cabe em nenhuma das 3 caixas. E aqui eu faço o retorno de uma listinha simples, onde eu vou ter sempre esses 3 tipos de caixa. Beleza? Então isso aqui não pode ser alterado. Isso aqui sempre que eu der um get ele vai retornar exatamente esses 3 tipos. Dessa forma eu garanto que a gente não vai correr nenhum risco de alterar aqui sem querer, né? Beleza. E aí, tendo esses 3 tipos de caixa possíveis, eu vou fazer aqui, esse aqui é o core do processamento. Aqui eu vou fazer uma representação, né, de um ser humano tentando colocar os produtos dentro da caixa, certo? E aqui basicamente é onde eu transformo o meu resultado na resposta que a gente viu, a resposta que a gente vai devolver para o cliente, beleza? Vou mudar essa parte aqui, ela é de menos, digamos assim, né? É só um mapeamento. Você pode dar uma olhada aí para entender melhor como é que eu fiz. Eu vou tentar focar rapidamente aqui nessa parte do processamento, que é mais interessante aí para o desafio. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, olha só. Qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é tentar imaginar o que um ser humano vai fazer para colocar os produtos dentro da caixa, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou iterar sobre os pedidos. Então eu vou ter vários pedidos, certo? Para cada pedido eu vou pegar os produtos e colocar dentro das caixas. Então esse for aqui ele vai iterar sobre os pedidos. Esse for aqui eu vou fazer uma iteração sobre cada produto, certo? E aí eu vou iterar também sobre as caixas, beleza? Mas eu vou explicar. Aqui a primeira coisa que a gente faz é pegar os produtos e ordenar do maior para o menor. Qual que é a minha ideia aqui? E aí explicando já, né,
qual que foi a solução que eu imaginei para fazer esse processamento. A gente sempre vai querer ordenar do maior produto para o menor e tentar colocar nas caixas sempre da menor caixa para maior. Então eu sempre começo pelos maiores produtos e tento colocar nas menores caixas, beleza? Porque aí eu vou estar sempre priorizando o uso das menores caixas, certo? E eu vou ter um aproveitamento do uso das caixas que eu vou explicar já na sequência aqui. Então, tendo essa lista aqui de produtos do maior para o menor, eu vou começar a fazer uma iteração sobre cada produto. Então aqui a gente está iterando sobre os produtos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar ver se eu já tenho alguma caixa aberta. Aqui a gente tem uma lista de caixas que eu já abri. É um conceito que eu criei aqui para esse processamento, né? De início eu não vou ter nenhuma caixa aberta, beleza? E vocês já vão entender por quê. Mas caso eu já tenha alguma caixa aberta, caso eu já esteja usando alguma caixa, eu vou ver se o produto cabe dentro da caixa. Como é que eu faço isso? Aqui eu utilizo uma classe que vai ser esse cara aqui. E esse cara aqui ele é um conceito de uma caixa que tem produtos dentro. Essa classe é usada só no serviço, não é usada na request, na response. Então, qual que é o conceito? Eu tenho uma caixa e eu tenho os produtos, certo? E aí como é que eu vejo se o produto cabe na caixa? E aí foi o que eu falei lá no início do vídeo. Qual que é o meu conceito aqui? Primeiro eu vejo duas coisas na verdade, né? Eu vejo se o produto cabe em questões de volume. Então eu faço um cálculo aqui, eu vejo se a caixa aqui eu tenho o dado de quanto em questões de volume, o quanto aquela caixa já está preenchida, certo? E aí eu tento adicionar o volume do produto que eu quero tentar colocar naquela caixa. Se não couber, então em questões de volume o produto não cabe. Ou seja, se ultrapassar o volume da caixa, o volume total da caixa, então o produto não cabe. E o outro conceito é se ele cabe dentro das 3 dimensões. Então, como é que eu faço aqui? Basicamente eu ordeno do menor para o maior. Mas poderia, tanto faz aqui nesse caso, né? Pode ser do menor para o maior, do maior para o menor, enfim. Eu ordeno do menor para o maior as 3 dimensões do produto e da caixa, beleza? E aí eu verifico o seguinte: as dimensões do produto são menores ou igual às dimensões as dimensões da caixa? Se sim, é porque o produto cabe. E por que eu faço dessa forma? Dessa forma aqui, eu estou basicamente ignorando a posição em que eu vou colocar aquele produto na caixa. O produto pode estar em pé, pode estar de lado, pode estar deitado, virado de um lado para o outro, de cabeça para baixo, né? Eu estou partindo do princípio que isso não é uma preocupação, que eu posso botar o produto virado da forma como eu quiser. Dessa forma eu só preciso garantir que as 3 dimensões do produto cabem dentro das 3 dimensões da caixa, beleza? Vamos dar uma agilizada aqui, acho que o vídeo talvez já está ficando meio grande. Certo. Então aqui eu verifico se o produto cabe dentro da caixa. Se sim, eu coloco ele dentro da caixa, beleza? Se o produto não coube na caixa, eu vou ver se ele já foi empacotado. Ele já foi empacotado? Se ele não foi, eu vou criar o conceito de abrir uma caixa nova, certo? Talvez ele não foi empacotado porque eu não tenho uma caixa ainda, porque eu não abri nenhuma caixa ainda, ou talvez ele não foi empacotado porque ele não coube dentro da caixa. Então, de um jeito ou de outro, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixa nova, eu vou ter esse conceito de uma caixa nova, beleza? E aí eu vou verificar se ele cabe na caixa.
Se ele couber, eu coloco ele dentro da caixa, beleza? Se ele não couber, eu vou colocar esse produto num conceito que é o conceito de uma caixa fictícia, e essa caixa fictícia ela vai representar os produtos daquele pedido que não couberam em nenhuma daqueles três tipos de caixa, beleza? E aí por fim, isso aqui tudo aqui é iterando sobre os produtos, né? Depois de iterar sobre todos os produtos, se tiver algum produto que não coube dentro das caixas, eu vou criar a caixa que é a caixa fictícia, certo? Então eu vou criar o conceito de caixa fictícia aqui e vou colocar ele dentro dessa lista, certo? Aqui a gente cria e aqui a gente só utiliza esse conceito, certo? Beleza, pessoal, isso tudo é o processamento que a gente faz para um pedido, só que isso vai se repetir para cada um dos pedidos, beleza? E basicamente é isso, pessoal. Esse foi um desafio interessante. A princípio ele parece muito fácil, mas na hora de você tentar entender aqui como fazer realmente esse processamento, você vê que não é tão fácil assim, é um pouco complicado até, mas foi um bom desafio. Beleza, agora vamos mostrar rapidamente aqui como utilizar o sistema. Ó, a gente vê aqui que a aplicação ela foi inicializada automaticamente. Eu coloquei aqui um log personalizado para a gente poder ver o link do Swagger aqui, certo? Você pode ver como que eu fiz isso por aqui, ó, nessa classe aqui. Então eu setei, eu peguei a porta, peguei o path do Swagger, que está personalizado aqui no meu YAML, certo? Aqui tem um secret que eu vou mostrar já já para vocês como utilizar. Só que lógico, né? Isso aqui num ambiente real, esse valor não estaria aqui, seria só a variável mesmo, né? Ou se fosse para ambiente de teste, enfim, poderia deixar, mas enfim. E aqui eu deixo uma configuração para o Swagger, deixo algumas descrições que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu deixo meu link, já já vou mostrar também. Mas enfim, você pode clicar aqui no link e ele vai abrir aqui o Swagger, perfeito. Aqui tem a descrição que eu coloquei. Você pode clicar aqui no LinkedIn, no link que eu deixei pro meu LinkedIn, beleza? E aqui vai ter aquele endpoint que eu mostrei. Beleza, pessoal, então temos aqui um exemplo aqui de request, tá bom? Então você pode pegar esse aqui como exemplo. E aqui tem um exemplo de resposta, certo? Isso aqui ainda não foi executado, por enquanto é só um exemplo mesmo. E aí você pode rodar. Então se você clicar aqui, pronto, agora realmente você vai poder editar aqui os produtos e tal, tudo mais. E isso aqui vai ser a sua request. Eu botei alguns nomes fictícios aqui, produto A, produto Z. E você pode rodar. Só que, vamos fazer o seguinte, ó, vamos rodar primeiro. E você vê que eu tomei um erro. Eu tomei um não autorizado aqui, certo? Por que que é isso? Porque eu coloquei uma camadinha de autorização. E essa autorização seria um bearer, beleza? Seria um token lá, bearer, JWT, certo? Mas por questões de demonstração, você pode simplesmente só escrever aqui secret, como se fosse uma senha, né? Isso aqui, obviamente, no cenário real, isso aqui não está seguro, isso aqui não serve para nada, mas apenas por questões de demonstração eu estou deixando dessa forma aqui. Então você pode digitar aqui secret, clicar e você, né, agora você está autorizado. Você pode vir aqui e executar de novo. E agora pronto. Agora a gente teve uma resposta positiva, certo? Então, tudo dentro da forma como foi pedido lá no desafio. Você pode brincar aqui, por exemplo, ó, aqui a gente teve um produto que coube dentro da caixa 1, certo? Então, o pedido nos 3, a gente teve o uso da caixa 1 e o produto A dentro dessa caixa. E a gente teve o produto Z,
que é grande demais e não coube em nenhuma caixa, certo? Porque ele é 90, 90, 90 as dimensões, então ele é muito grande, ele não cabe em nenhuma das caixas, então ele ficou numa lista separada, que é o conceito que eu criei lá de caixa fictícia, né, onde não cabe nenhum produto. E aí, claro, você pode editar aqui as informações, você pode brincar, você pode adicionar mais pedidos, né? Aqui a gente tem um pedido só, mas você pode adicionar outros pedidos e enviar tudo de uma vez só e ele vai retornar uma resposta aí para você. Então é isso, pessoal. Outra coisa também, né? Você pode vir aqui, se não ficou claro o que são cada um desses campos, você pode clicar e vai ter as descrições que eu coloquei para cada um, beleza? Você pode estar consultando aqui para entender o que é. Né? Outra coisa, né? Obviamente você pode utilizar outra ferramenta que não seja o Swagger, né? Aqui eu estou demonstrando pelo Swagger porque a ideia do projeto é tentar utilizar, tentar necessitar o menos ferramentas possível, certo? Então basicamente é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos vemos aí no próximo projetinho. Valeu! Beleza, pessoal, então eu tinha acabado esquecendo de fazer as minhas considerações finais aqui sobre o projeto, certo? A gente sabe que como a ideia do projeto não é ser extremamente realista, né? A gente faz o que a gente imagina que seja suficiente ali para atender o desafio, né? Mas lógico que eu faço questão de tentar deixar as minhas impressões ali sobre como que eu poderia fazer melhorias para deixar o projeto mais parecendo como se fosse um projeto real, né? Uma demanda real. Então, tem alguns pontos aqui, eu vou só passar rapidamente. Então, eu colocaria a validação nos campos da request, certo? Eu faria validações para ver se os campos foram passados, certo? Se os campos não estão vazios e tal, né? Eu faria uma autenticação mais robusta, mais realista, né? Como eu disse para vocês, a autenticação eu fiz de uma forma demonstrativa, beleza? O ideal geralmente é você fazer. Geralmente você vai querer fazer algum tipo de login, receber um token, e aí sim você poderia estar utilizando os serviços da aplicação, né? Terceiro ponto aqui, eu faria uma grande estrutura ali de tratamento de sessões, certo? Para poder fazer retornos de erros personalizados de forma mais viável, de forma mais explicativa, certo? Eu colocaria logs na aplicação, certo? Eu até cheguei a fazer ali uma configuração de logs para poder mostrar o link do Swagger, né? Mas eu colocaria mais logs na aplicação. Na parte do processamento, né, vocês puderam ver que eu utilizei de alguns loops ali, um loop em cima do outro, né? Então é possível que seja um ponto onde seja interessante utilizar um processamento paralelo, né? De cabeça assim eu não sei dizer exatamente onde seria melhor ou quais lugares seria melhor, mas é um ponto que ficaria de atenção aí, porque caso a entrada de dados seja muito grande, talvez com milhares de dados ali, não sei, milhões de repente, um processamento paralelo pode fazer uma diferença aí brutal no processamento, né? No tempo, né, do processamento. Outra coisa também que eu colocaria os tipos de caixa possíveis num arquivo ou provavelmente num banco de dados, para que seja possível a gente ter mais ou menos ou diferentes tipos de tamanhos de caixa, né? Isso seria lidado com o programa de forma dinâmica, com certeza, né? Vocês viram que eu deixei 3 tipos ali de forma hard-coded, né? De forma que seja necessário mudar o código para a gente poder ter outros tipos de caixa, mas isso poderia ficar no banco de dados. Outra coisa também é 100% de cobertura de testes unitários. Eu acabei não mostrando também, né? Eu cheguei a fazer um exemplo aqui de teste unitário, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu fiz só um exemplo só, tá certo? De teste, só para demonstração. Então aqui eu estou testando
o serviço, certo? A classe de serviço. Esse trecho aqui, esse teste aqui, ele cobre 100% da classe de serviço, beleza? Eu testo aqui basicamente ali todos os cenários possíveis. Isso aqui para aquela classe dá 100% de testes unitários de cobertura, mas é lógico que num projeto real, geralmente é interessante você fazer 100% de cobertura para toda a aplicação, né? Então, isso é mais uma coisa que eu faria. Então é isso aí, pessoal. Agora sim, né, finalizamos aí. Acredito que eu passei tudo que eu queria. Então, mais uma vez aí eu agradeço agradeço pela atenção e agradeço por assistir até aqui. E nos vemos aí no próximo vídeo.